Oi gente, eu sou a Geliane Rosa, esse é meu canal, espero que todos estejam bem. E hoje vamos para mais uma história. Essa história é um conto popular, o autor é desconhecido, então talvez você já tenha ouvido essa história, ou com outras profissões, ou com a mesma profissão que será contada por mim, tá bom? É uma história fictícia, pode ser, não sabemos se ela é baseada em algum fato real ou não, mas é uma historinha bem interessante aí para reflexão. Então eu espero que vocês gostem dessa história, tá bom? Imagine descobrir que o seu aluno furtou algo dentro da sua sala de aula. O que você faria? Você chamaria o aluno na frente de todos, ia expô-lo? Você daria uma bronca na turma inteira? Ou escolheria outro caminho? Hoje eu quero contar uma história simples, mas que mostra o verdadeiro significado de educar. É a história de um professor que tomou uma decisão silenciosa e acabou mudando a vida de um aluno para sempre. E muitos anos depois, esse aluno voltaria para agradecer. Era uma manhã comum em uma escola simples. O sol entrava pelas janelas da sala de aula, iluminando as carteiras já gastas pelo tempo. Alguns alunos conversavam, outros mexiam no caderno, enquanto aguardavam a aula começar. Entre aquelas pessoas, entre aqueles alunos, estava um garoto quieto, sentado lá no fundo da sala. Só que naquele dia algo chamava a atenção daquele aluno. Um colega com mais recursos tinha chegado com um relógio novo. Mas sabe assim, não era aquele relógio, um relógio qualquer assim. Era um relógio bonito, brilhante, daqueles assim que imediatamente assim chamam a atenção, tipo igual aqueles relógios que o Faustão usava nos programas dele de domingo. Aí o garoto ficou fascinado pelo aquele relógio, sabe? Ele nunca tinha visto um relógio daquele. E ele tentou assim disfarçar, sabe, aquele interesse pelo relógio. Mas assim, quanto mais ele olhava para aquele relógio, ele sentia uma vontade estranha de ter um relógio daquele também. Ele queria um relógio. Foi então, né, que durante aí a aula, um momento assim de distração, o colega tirou o relógio do pulso e o colocou sobre a carteira. Ele tirou ali o relógio, né, e colocou ali na carteira, né, às vezes o relógio incomoda para escrever e tal. E foi aquela coisa rápida, assim, tipo, tirou por poucos segundos, poucos minutos. E sabe assim, quando parece que ninguém tá olhando, assim, e aquele garoto que estava tão interessado pelo relógio, tomou uma decisão, assim, por impulso, agiu por impulso. Ele pegou o relógio, gente. Ele pegou aquele relógio. Seu coração, assim, acelerou, sabe?
você sabe quando acelera o coração, assim, parece que o coração vai sair pela boca? E ele guardou o relógio no bolso, assim, e tentou agir normalmente, assim, sabe? Para que ninguém desconfiasse dele. Mas, por dentro, ele sentia tanta culpa e medo que as pessoas desconfiassem, e aquilo começou a crescer dentro dele, sabe? Ele já se arrependeu automaticamente do ato que ele tinha cometido. Passado aí algum tempo, o dono do relógio, o garoto que tinha um relógio tão bonito, percebeu que ele havia desaparecido. Ele procurou na mochila, na carteira, e então levantou a mão. Professor, pois não? Meu relógio sumiu. Foi aquele silêncio na sala, sabe? A sala ficou muda. O professor parou, né, automaticamente o que ele estava fazendo, né? Na aula dele, alguém tinha furtado um objeto de um aluno, né? E observou os alunos por alguns segundos e falou: calmo. Alguém pegou um relógio aqui na sala? Quem pegou, por favor, devolva. Ninguém assim se moveu. A sala estava um silêncio assim. Um silêncio estarrecedor. Então o professor tomou uma atitude. Ele caminhou até a porta, fechou a porta e olhou para os alunos e falou: vamos resolver isso de outra forma. Ele pediu que todos os alunos se levantassem. Aí todos, por favor, se levantem. Os alunos se levantaram. Ele falou assim: agora vocês vão fechar os olhos. Aí todo mundo ficou assim, né? Mas todo mundo tinha muita obediência pelo professor. Era uma época assim que o professor tinha uma voz muito disciplinadora, e os alunos ouviam, os alunos não questionavam uma ordem do professor. E mesmo confuso assim, né, os alunos obedeceram. Não era assim de praxe, há um tempo atrás, um aluno desobedeceu um professor, como acontece nos dias de hoje. E a sala completamente silenciosa. Então o professor começou a caminhar lentamente entre as carteiras, revistando discretamente os bolsos de cada aluno. Aquele garoto que havia pegado o relógio suava frio. Ele não conseguia nem respirar, assim, sabe? Ele achou que ele ia desmaiar. De tanto desespero, assim. Que ele ia ser pego, né? Ele ia ser descoberto. O professor ia expô-lo, assim, na frente da sala. Seria chamado os pais, ele seria expulso da escola. Meu Deus, por que ele teve esse ato, né? Por que ele agiu, deixou o impulso, né? Deixou o impulso agir, não pensou nas consequências. Para ele, assim, a sensação era que o coração dele podia ser ouvido pela sala. Na medida que o passo do professor, assim,
ia em sua direção, a ansiedade dele assim transbordava. Quando o professor chegou até ele, colocou a mão no bolso, encontrou o relógio. Ele falou, puxa, né? Tô lascado agora, meu Deus. Lascou pra mim, me dei mal. E aí agora ele falou assim, pronto, agora eu vou ser escorraçado aqui, né? Meu Deus, vou ser chamado de ladrão. Minha vida tá destruída. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. O professor simplesmente retirou o relógio e continuou revistando os outros alunos, sem dizer absolutamente nada. Depois que terminou, que o professor revisou todos e o professor voltou para frente da sala, né? Falou que os alunos poderiam se sentar. Então falou para os alunos, né? Podem abrir os olhos. Os alunos obedeceram. O professor levantou o relógio e disse: o relógio foi encontrado. E pegou e chamou o dono do relógio e devolveu o relógio. Nenhum aluno comentou nada, nenhum aluno perguntou quem estava com o relógio. Ninguém questionou nada para o professor, nem o dono do relógio questionou. E o professor seguiu a aula normalmente, como se nada tivesse acontecido, não citou nada, não fez nenhuma piada, não fedeu nenhuma indireta, não agiu com ironia. Mas para aquele garoto, aquele momento jamais seria esquecido. O tempo passou, aquele aluno seguiu seu caminho na escola, passou os anos, se formou, foi para a faculdade, teve família. Muito tempo se passou. Até que um dia, depois de muito tempo, aquele rapaz, aquela criança, aquele menino, que agora ele era um homem já feito, viu um senhor e falou assim, nossa, aquele é o meu professor. Sentado assim num banco assim do shopping. Falou assim, nossa, meu antigo professor, meu Deus. E foi, né, aquela euforia foi até ele falou, eu preciso agradecer ao professor, eu não tive coragem, nem oportunidade de agradecer ele naquela época. E chegou, professor, o senhor lembra de mim? O velho sorriu. Filho, eu não tenho certeza, sabe? É que eu tive tantos alunos na vida que eu não recordo de todos. Então ele falou, professor, eu sou aquele aluno. Eu fui seu aluno. E hoje eu também sou professor. Ele decidiu ser professor porque ele se inspirou no exemplo que o professor tinha dado e ele falou, eu quero seguir esse exemplo também. Então ele revelou, né? Ele contou, professor, há muito tempo o senhor teve uma atitude comigo que me surpreendeu. Eu estava ali numa situação de medo, uma ansiedade, e o senhor me protegeu. Eu sou aquele garoto que o senhor achou o relógio no bolso da calça. Naquele dia o senhor poderia ter me exposto, o senhor poderia ter me humilhado diante de todos,
mas o Senhor escolheu preservar a minha dignidade. Aí ele perguntou: o senhor lembra? O senhor lembra desse episódio? Aí o professor pensou por um instante. Pensou. Eu me lembro, sim, da história do relógio furtado. Eu lembro que eu olhei o bolso de cada criança. Aí ele olhou pro rapaz, né, pro agora um homem, assim, falou assim: mas filho, aquele dia eu também tava com meu olho fechado. Então o velho professor, assim, com a sua sabedoria, completou: sabe, filho, quando você precisa humilhar alguém para ensinar, então eu ainda não aprendi a educar. Se eu tivesse te humilhado, então eu não aprendi a educar. Aí, às vezes, a maior lição não vem de palavras duras, mas de gestos silenciosos que preservam a dignidade de alguém. Então esse professor, ele, ao invés de causar naquela criança que errou, sim, ela errou, né? Ela agiu por um impulso, mas ele ensinou o aluno que nem tudo precisa ser resolvido humilhando a pessoa, que às vezes as nossas atitudes valem muito mais do que palavras. Então, se você gostou dessa história, eu achei essa história muito legal. Eu não conhecia ainda, mas se você gostou dessa história e quer ouvir mais histórias, tem mais histórias aqui gravadas. Se você quiser me mandar sua história para eu contar, souber de algum caso, ou tiver uma história de sua vida e quiser me mandar, me envia, que eu vou estar contando aqui. Então é isso, muito obrigada. Agradeço que você veio aqui, me ouviu. Espero que você goste e volte mais vezes, tá bom? Obrigada.